O espectro É o- político brasileiro e da direita brasileira, tipo a Tabata, o Felipe Rigoni, são pessoas que, assim, não me assustam muito, tá ligado? Eu não fico criando uma grande imagem ruim deles, porque tem coisa muito pior, tá ligado? Tem, mas assim, você quer avaliar como atua um deputado? Olha como ele vota. Sim. A Tabata Amaral, ela tem 55% de governismo. Significa que 55% dos votos dela foram alinhados com o governo do Bolsonaro. Pra mim, gente, na boa, isso é 55% a mais do que devia, sabe? E pra você ter uma noção, o Kim Kataguiri é 80%. Agora o MBL tá metido a fazer oposição, Caraca. o Kim Kataguiri é mais que 80%, é um pouco mais. É 80 e poucos % alinhado com o governo. Significa que o Kim Kataguiri vota de acordo com a orientação do governo Bolsonaro 80 e poucos % das vezes. Eu não lembro o número exato, né? Então assim, para além de ser bom ou mal, vê como vota. Uhum. Vê como vota. Mas a verdade é, a Tabata Amaral, ela é o produto mais bem sucedido desses think tanks que objetivam formar pessoas para ingressar em partidos de aluguel e passar em políticas liberais e neoliberais. Isso sempre teve no Brasil, esses think tanks, ou é uma coisa recente? Só que agora tá eu mais... tô afiado nessa história. Eu tô afiado nessa Então, história porque a gente fica à fala sobre vontade, isso. mano. Da hora, quero ouvir. Think tank é uma terminologia que surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial. Ok. O que aconteceu? Aí você Quando a falou um Segunda Guerra pouquinho ali Mundial no acabou, começo, né? quando a Segunda Guerra Mundial acabou... Ah, eu falei que tá atrelado à Guerra Fria, né? Isso. Se formou uma corporação chamada Rand Corporation. R-A-N-D, Rand Corporation. Se vocês já assistiram o Doctor Strangelove, o filme do Kubrick, já assistiram o Doctor Strangelove? Putz, qual que é esse? Deixa eu ver. É porque é o melhor exemplo, porque ele faz uma paródia disso. Vou ver se eu não vou lembrar o nome em português, mas vai falando aí que depois eu falo. Mano, É nunca Doutor vi. Fantástico em português o nome. Doutor Fantástico. É, pô. Doutor Não lembro. Fantástico. Doutor Fantástico. O Doctor Strangelove, eles estão na War Room, né? Que é a sala de guerra. Que é um monte de cara, assim, de terno, em volta de uma cúpula redonda toda blindada nos Estados Unidos. E eles ficam apontando pra mapas, assim, decidindo geopolítica. Aham. A Rand Corporation foi o primeiro lugar chamado de think tank. Por quê? Porque eram esses caras que faziam parte do empresariado e do exército. Era uma força do exército e do empresariado, independente do governo, cujo objetivo era despolitizar a política. Porque aqui é técnico. Já ouviram isso em algum lugar? Vários. Aqui não tem ideologia, aqui são só decisões técnicas. Então era um corpo técnico, muito bem tecnicamente formado em tecnicismos, formado por militares técnicos e empresários técnicos, para ter decisões técnicas. E aí eles atuavam numa sala toda blindada, assim, por isso que ficou conhecido como think tank, né? Que era o tanque de pensamento. E aí a Rand Corporation, ela fez um monte de pesquisas e de relatórios que influenciaram pra caralho as políticas públicas dos Estados Unidos. Então era uma instituição separada do governo, formada por um corpo técnico que tomava decisões técnicas para políticas públicas. No Brasil, o think tank mais importante... Tem gente que defende que a Fundação Getúlio Vargas é um think tank, mas o think tank mais importante de longe no Brasil é um chamado IPES. O que era o IPES? Era o Instituto de Pesquisa e Estudos... Superiores, é isso? Estudos de Estudos sociedade. superiores? Sociedade. Sociais, isso. não, é sociais. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, era isso. IPES. O que era o IPES? Era um corpo formado por empresários brasileiros e militares. Formado em 1961, olha a data, 1961. O golpe foi em 64. 1961. Era um grupo que visava dar voz política para os empresários. Porque o empresário não pode mais ficar de braços cruzados perante a sociedade. O empresariado tem que agir na sociedade. Então era um corpo técnico, apartidário e apolítico, isso segundo a lauda deles, né? Que visava unir as forças do empresariado nacional para tomar decisões técnicas para a melhoria da sociedade. O que era o IPES, na verdade? O IPES era uma instituição financiada pela CIA para infiltrar o pensamento anticomunista e trabalhista, né? Também porque o trabalhismo era muito, muito combatido nessa época. Então, anti-João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros, né? E ele tinha várias frentes de ação
várias frentes de ação que arquitetaram o golpe de 64. Então vocês já devem ter ouvido falar que o golpe de 64 foi um golpe civil-militar. Uhum. Sim. Onde estava a dimensão civil? Nesse instituto, no IPES. O IPES era formado por empresários civis que arquitetaram o golpe de 64. Era um think tank financiado pela CIA. Pesadamente financiado pela CIA. Que fazia parte desse projeto que eu falei mais cedo, que é o Aliança para o Progresso. Que visava impedir a difusão do comunismo nas periferias do capitalismo. Porque achavam que a pobreza era terreno fértil para essas ideias. Então o IPES, ele comprou o parlamento inteiro. Ele entrava em movimento estudantil e movimento operário e liga camponesa e desestruturava de dentro. Viajava o Brasil inteiro produzindo filmes e difundindo ideias, falando que o Brasil precisava se modernizar, com ideias muito anticomunistas e antissocialistas. Pintando o comunismo como um demônio, sabe? Propaganda anticomunista pesada. E ele foi formado exatamente quando o Jango ameaçou assumir. Porque o que aconteceu? O presidente era o Jânio Quadros, o vice dele era o João Goulart. Nessa época, tinha... Eu tô lembrando das coisas agora, por isso que eu tô falando um pouco fora de ordem. O Jânio Quadros foi eleito. O João Goulart foi eleito vice. A eleição era separada. O que é uma ideia idiota pra caralho, né? Mas era assim no Brasil. Porque isso daria o grande Lula presidente, Bolsonaro vice aqui no Brasil. Nossa. Né? Grande campanha. Seria maravilhoso. Daria super isso. O Jânio Quadros, depois de sei lá quantos meses de governo, 7 meses, uma coisa assim, é pouquíssimo. Foi em agosto que ele renunciou. Depois de, sei lá, 7 meses de governo. 8 meses de governo, ele renuncia. E aí o João Goulart ameaça assumir. Só que o João Goulart era um comunista pra burguesia brasileira. Só que o que aconteceu? O João Goulart, ele tá na China nesse dia. O Jânio renunciou, o João Goulart tava na China. E aí qual foi o primeiro ímpeto da burguesia brasileira? Não vamos deixar ele assumir. Sim. Não deixar ele voltar. Ele ficou 10 dias meio em exílio, assim. O João Goulart volta. O Brasil tinha sido governado por uma junta nessa época. O João Goulart volta, assume, um mês depois cria o IPES. Então, assim, o IPES foi uma criação em resposta pra posse do João Goulart na presidência brasileira. Porque pra eles aí a ameaça do comunismo tinha se tornado real. Uhum. Então se forma esse instituto financiado por capital estrangeiro que maquinou toda a ação civil do golpe militar de 64. Então, vocês falaram, esses think tanks sempre existiram no Brasil? Sim. Inclusive, um deles foi o principal agente civil do golpe de 64.